Bom dia a todos. Bia, mais uma vez aí, obrigado por estar aqui com vocês. É sempre muito bom estar com o IBHE, né? Acho que é um momento que a gente aprende coisas, reconhece coisas que os colegas estão fazendo no mercado, né? Eu acho que essa área de CX, de cuidar do cliente, é um aprendizado constante, a gente sempre tá trocando, é muito importante, né? Então, muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui, mediando, moderando, mas aprendendo também, sem dúvida nenhuma. E agradecer aqui também, né, minhas colegas estão aqui fazendo, aqui, ó, participando comigo, né, Dinália, Ana Paula e a Karina. Bom, Bia já fez uma apresentação inicial. Eu sou superintendente do Centro de Relacionamentos da Icatu Seguros, né, Icatu, talvez nem todos conheçam pelo nome, até porque o canal de venda da Icatu está muito mais, também, muitos parceiros, né, de negócio, mas a Icatu é uma empresa de soluções, né, especialmente em seguro de vida, de capitalização de previdência, e nesse consolidado, ela é a maior seguradora independente do Brasil, né, então é uma empresa que tem um posicionamento bastante importante nesse segmento. Bom, eu vou pedir aí, vou deixar as minhas colegas se apresentarem, falar um pouquinho sobre elas, depois a gente volta aqui para o nosso tema. Karina, você está longe, então eu vou deixar vou pedir para a Karina começar. Bora lá, gente. Eu sou a Karina, eu estou representando a West Wing aqui hoje, faço parte desse time maravilhoso aí da West Wing. Faz 3 anos que eu estou aqui. Há 1 ano e meio eu moro fora, moro aqui nos Estados Unidos, mas isso nem impede, né? Com a tecnologia que a gente tem hoje, assim, a gente consegue estar mais perto do que nunca das pessoas. Mas é isso, eu tenho mais de 20 anos de experiência aí na área de experiência do cliente. Amo pessoas, acho que muito mais do que falar de cliente é a gente falar de pessoas. Sou terapeuta, e sou terapeuta que envolve terapias integrativas, a parte mais de coaching, psicologia positiva. Trabalhei em algumas empresas também nesse ramo de varejo, e-commerce, mas também já passei por outros segmentos, como o iFood, né, trabalhar com comida, já trabalhei na Petrobras, já trabalhei em banco, Santander, então tem aí uma pequena experiência e que, na verdade, a gente vai aprendendo o tempo todo, né? Então é isso, gente. Obrigada por todos estarem aqui. É uma delícia poder trocar com vocês. Obrigado, Karina. E aí, Edinália? Bora lá, bom dia, gente. Muito prazer, eu sou a Edinália. O pessoal está admitindo aqui, ó. Deixa eu só admitir mais um. Aí. Eu sou a Edinália, eu represento aí o grupo Heineken, ali na liderança junto com o Carlão, né, que é o meu gerente. Estou aí nesse ramo aí já há 13 anos na companhia, mas assim, minha experiência é um pouco vasta, eu sou formada em Direito, então já venho de PROCON, venho de Defensoria Pública, enfim, é o que eu amo fazer, né? Cuidar das pessoas, né? Estou graduando aí Psicologia também, depois eu vou trocar com a Karina aí. Venho aí nesse mundo corporativo aí já tem um tempo, e agradeço imensamente pelo convite, Bia. Sempre é um prazer aqui compartilhar nossa experiência aí desse grupo Heineken, e espero trocar aí bastante novidades aí desse mundo gostoso. Obrigada, gente. Muito bom, obrigado, Edinália. Vai lá, Ana. Bom dia a todos. Bia, obrigada aí dia. pelo convite. Eu sou Ana Paula, eu sou a responsável hoje pela área de CX dentro da Natura, olhando aí o mercado brasileiro, junto com as 3 marcas. Hoje estamos aí com uma operação centralizada, né, falando de Natura, Avon e The Body Shop, então, um grupo de beleza, né, uma operação muito gostosa, muito cheirosa. E falar de cliente é uma delícia, né? A gente está aqui para servir, né? Então, acho que esse é o ponto cerne, né, de toda essa discussão, como é que a gente se coloca, né, nesse processo de servir ao outro, tendo uma cultura muito forte, né, de cliente no centro dentro da organização, que permeia aí toda a jornada, né, desde o início, desde um cadastro, até efetivamente o processo de pós-venda, e as situações mais críticas, né, de reclamação aí que acabam acontecendo nessa jornada. Então, super prazer estar aqui essa manhã com vocês para a gente aprender, né? Acho que é sempre um aprendizado. Eu tenho 13 anos no grupo, mais 30 anos, né? Daí esse é o momento que a gente confessa a idade, né? A beleza.
mais 30 anos aí nesse mercado de atendimento. Então, tem sido uma jornada muito gostosa, muito, né, de muito aprendizado para essa, né, para esse grande movimento aí de transformação que a gente tem visto, né, nessa necessidade aí do cliente no centro. Bom dia a todos. Legal. Só vou falar, gente, eu vou sair, vou ficar aqui ó, acompanhando agora, mas só para vocês saberem, já entrou todo mundo. Tá todo mundo aqui dentro, tá? Então, ó, obrigada, meus colegas, meus amigos, meus parceiros. Ivan, você. Legal. Bom, obrigado, moças. É muito legal estar diante de autoridades aqui desse tema, de feras, de pessoas com tanta experiência, e como vocês disseram, é sempre o momento da gente estar aprendendo, né? Por outro lado, eu sempre acho que é um desafio falar de CX, né, de experiência do cliente, e buscar conteúdos que de fato despertem atenção, né, e façam a gente ver algo diferente, porque a gente já está falando de CX há alguns anos, né? Então a gente já tem consumido muito conteúdo, seja em cursos, tem pós-graduação, né, de gestão de experiência do cliente já, né, cursos, palestras, congressos, literaturas, conteúdos, networking, cafés, IBHS. Então a gente tem ouvido muita coisa sobre esse assunto. Então eu penso que é um desafio, como é que a gente encontra novidades, ou como é que a gente gera valor nesse tema, né? E eu, recentemente, em maio, tive a oportunidade de estar num congresso fora do país, né, com muitas empresas super bacanas, com marcas super reconhecidas, né, e era um evento lá de quase 3 dias, né, um CX Summit, muito bacana, muito estruturado, muito organizado, e tinha um profissional, né, chama Jimmy Turner, que é uma autoridade global dentro desse tema, um estudioso, né, doutorado, faz matérias para algumas mídias, depois posso até deixar à disposição o contato para poder consumir conteúdos dele também. E nesses 3 dias, obviamente, o networking fantástico, né? Ouvindo o que as empresas estão fazendo, super muito, muito rico. Mas eu trouxe algumas, na minha bagagem, trouxe algumas conclusões, né? Alguns insights, e compartilhando um recorte, né, de poucas coisas aqui com vocês. O que eu vi primeiro é que, sim, as empresas ainda estão, né, em busca de muito conhecimento, mas a gente vê muita coisa que a gente já conhece e que é bom também para ratificar que, poxa, faz sentido, o mercado está falando, né, uma autoridade global está falando. Uma outra conclusão é que CX é CX em qualquer lugar do mundo, então os conceitos que a gente usa aqui é o conceito do outro lado do mundo, é o conceito num outro país, então aquilo que rege a experiência do cliente, métricas, etc., é muito parecido. E eu acho que um outro insight que eu trouxe também compartilhando com a minha equipe é que a gente está num momento de colocar as coisas para funcionar, né? A gente sabe o que tem que fazer, a gente conhece e a gente tem que tirar do slide, tem que buscar as entregas, tem que falar de coisas práticas. E eu acho que esse é o momento que a gente está aqui nesse encontro, né? E por isso que eu acho que ele é super rico, super importante, como vocês falaram, porque é uma oportunidade da gente ouvir o que empresas, né, de diferentes setores que a gente está aqui, Westin Wine, a Heineken, Natura, né, empresas tão importantes, né, de setores diferentes, o que a gente está fazendo, o que a gente está, o que está dando certo, o que é legal, e eu acho que muitas decisões que eu tomei na minha carreira, de coisas que deram certo, foi ouvindo pessoas, foi ouvindo equipe, foi ouvindo colegas de mercado, foi fazendo benchmarking. Então, acho que isso aqui, né, a turma que está nos assistindo, acho que é uma baita oportunidade de ouvir, né, tirar ali algum insight, tirar algumas ideias e revisitar os nossos projetos e começar a tirar as coisas do papel, né, colocar as coisas em prática. Então, eu queria começar aqui, vamos fazer aqui muito mais um bate-papo do que uma apresentação, né, mas eu queria ouvir de vocês, né, o que vocês entendem sobre tantos conceitos que a gente tem de experiência do cliente. É muito fácil entrar no Google hoje e perguntar o que é a experiência do cliente, mas na perspectiva de vocês, né, na avaliação de vocês, na experiência, do que é importante para o negócio, para a indústria de vocês, como que vocês definem o que é a experiência do cliente, né? Como é que vocês entendem esse tema? E podem ficar à vontade para compartilhar aí, como vocês quiserem. Ana Paula, quer começar? Começamos pela Karina. Vou começar, vamos lá. Eu acho que a gente tem um conceito bastante, vamos dizer, né, estabilizado aí dentro do mercado, como você trouxe, né, Ivan, de algumas métricas, né, tanto do que fazer, quanto de como medir, né, como acompanhar, como é que a gente coleta insumo. Mas para mim, assim, na verdade, né, o que nós como clientes, né, e os nossos clientes querem
é que a situação esteja resolvida, né? E no menor índice de esforço possível. Então, quanto mais esforço esse cliente precisa, né, para resolver uma situação que foi ocasionada por alguma ruptura dentro do processo, ou foi ocasionada por alguma situação vinda, né, de alguma própria ocorrência por parte do cliente, o ponto de fricção tem que ser pequeno, a gente tem que ter uma solução, né? Não dá mais para esperar 15 dias para resolver um problema, e efetivamente a gente precisa atuar entendendo que hoje existe uma omnicanalidade que invade o mercado e que o cliente se resolve de várias formas, né? E às vezes, para uma situação, ele traz várias formas, inclusive, de abordagem dentro da empresa. Ele pode começar por um atendimento formal, mas ele pode terminar essa interação, por exemplo, numa rede social. Então, como é que a gente está em todas as pontas, né, de uma forma coesa, que seja solucionador, que seja resolutivo e que olhe, basicamente, esse nível a quantidade de interações que esse cliente precisa fazer para se resolver, né? Então, para mim, a questão-chave aqui é escuta e resolve. E aí, em cima disso, a gente precisa criar processos e pontos, né, de soluções para que efetivamente cada vez a gente seja mais rápido, para que cada vez a gente tenha mais autonomia na linha de frente para resolver um problema em primeiro contato, para que tenha, por exemplo, jornadas de autoatendimento para as pessoas que buscam isso e que estão acostumadas, né, com essa interação mais direta, também consiga e não só tenha informações ou conteúdos de FAQ, né, disponíveis, mas que a gente também pense em situações transacionais para ajudar esse cliente a se resolver sozinho, porque a gente vai ter, né, dentro da nossa cadeia, no Olho Natura, a gente tem todos os perfis, né? A gente tem a pessoa que precisa de um acompanhamento fim a fim, e a gente tem a pessoa que não acessa o atendimento humanizado, por exemplo, em nenhum momento ela se resolve sozinha. Mas como é que a gente coloca esses processos, desenvolve esses fluxos e atua em todas as esferas, em todos os canais, porque hoje o cliente é multicanal, né? Não tem mais essa, não é mais o cliente do chat, não é mais o cliente da mídia social, é o cliente, e ele vai se interagindo aí, né, dependendo da comodidade e da situação. Então, para mim é isso, é escuta ativa e solução, talvez os grandes pilares, né, as grandes bases para a gente ter, de fato, um nível de experiência aí mais aderente à expectativa do cliente, né, o que ele busca. Bacana. Achei bem legal essa parte. Desculpa falando, mas eu adorei assim, o contexto do que a Ana trouxe. Assim. Quer complementar? Não, pode seguir, Karina. Pode seguir. Desculpa, te interrompi, mas eu fiquei super empolgado, porque é tão legal a gente estar num grupo, a gente nunca se viu, nunca se falou, e a gente está tendo a chance de olhar, parece que a gente tem uma fotografia, né, da realidade. E muito legal essa sua visão, Ana, e eu concordo com você, eu acho que é isso, assim, o mercado está mudando, a gente está falando de cliente, de multicanalidade, de eficiência operacional, quando a gente fala nessa parte de resolução, é a eficiência operacional que conta, mas no final das contas, a gente sofreu, né, um impacto mundial, né, uma crise mundial, e a gente tem vivido isso, né, ainda nesses últimos 2 anos, pelo menos, e acho que nos próximos serão mais desafiadores ainda, que vai ser a estabilização, que é o pós-pandemia, que parece clichê, mas assim, a gente se tornou muito mais exigente, os nossos clientes, que somos nós também, né, a gente faz parte disso, a gente está pedindo experiências mais imersivas, e até o próprio conceito de CX no mercado hoje, né, por mais experiência que a gente tem aí, Ana, 30 anos, né, aí de um tempão na Heineken, eu vejo que a gente também está tentando se reinventar, porque a gente está com um novo. Então, eu vejo muito que hoje a experiência do cliente se resume a esse ponto de escuta e de resolução, mas ele também, hoje, está muito forte na maneira como os clientes estão sentindo e interagindo com a nossa marca. Porque pós-pandemia, hoje, né, a gente no dia a dia, a gente está exigindo experiências mais imersivas no dia a dia, né? Eu vejo por mim que hoje estou na West Wing há 3 anos, trabalhando totalmente home office, com meu time 100% home office, que antes era um paradigma para a CX, né? E a gente conseguiu trazer a equipe de experiência do cliente da West Wing para trabalhar 100% remoto, e que exigem alguns padrões e algumas novas regras que antes, no começo do mercado de CX, não existia,
que tem a ver com que a gente, com o nosso desafio de se preparar para chegar no contexto, né, que vocês estão, que a gente está reforçando aqui, que é a escuta e a resolução, que tem a ver com o compromisso das pessoas, com a compaixão, né? Eu vejo muito isso, assim, se a gente espera uma experiência mais imersiva da vida, do mercado, os nossos clientes também estão esperando. Então, hoje eu vejo aqui que o conceito muito forte aqui na Westwing, no meu time, propriamente dizendo da minha experiência atual e não das que eu vivi, porque hoje já perdi referência, né, pós-pandemia, que o que envolve muito isso é o envolvimento das nossas emoções e percepções, e a gente ter no nosso mindset que a partir de agora, né, pós-pandemia, os clientes, né, as interações dos nossos clientes ao longo da jornada, desde o primeiro contato lá até o pós-compra, né, a experiência, ela mudou tanto que agora o nosso papel, né, tem um time totalmente home office, o empenho, ele tem que ser diferente, a gente percebe que o conceito de experiência hoje está ligado à empatia, né, ao valor da compaixão, a compreensão das necessidades, não é só escutar, é você entender qual que é a necessidade daquele cliente, a criação de conexões, que às vezes você não consegue mesmo resolver, e às vezes tem um ticket que tem que ficar parado 2 meses. Mas se a gente cria essa conexão, né, se a gente busca satisfazer essa necessidade, ou minimamente estar do lado dele, a gente consegue também trazer uma recorrência, né, de confiança, né? Então, eu vejo que hoje a gente tem um desafio maior, nós líderes aqui, e obviamente cada um que tem um senso de dono dentro de si, da gente estar cada vez mais conectado com os nossos times, preparando o nosso cliente interno, que são eles, para que a gente possa dar essa base para o nosso cliente, resolvendo com uma conexão diferente, né? Antigamente a gente tinha meio que um padrão, né, de script para seguir. Eu vejo que hoje a tendência de CX é trazer uma experiência mais imersiva do momento que ele está lá no site, né, ou olhando para o nosso produto para tentar comprar um produto, até quando ele precisa de fato da gente. Aí, com certeza, para mim, hoje, o que liga muito, né, o conceito de CX são experiências mais imersivas, onde a gente valoriza o valor agregado da marca e principalmente das pessoas que estão por trás, né? Então, hoje, aqui na Westwing, eu vejo que tem clientes que até sabem o nome das pessoas do nosso time, assim. Eles não veem a gente como um customer service, eles veem a gente como agente solucionador, sabe? Então, eu concordo aí com todo o conceito, né, que a Ana trouxe para a gente, e é esse desafio. Na minha opinião, é isso, assim. Legal. Quer falar, Bia? Obrigado, Karina. Perfeito. Leonardo, posso pedir um favor para você fechar seu vídeo e seu áudio, por favor? Estou te mandando bilhete, mas... Aí, obrigada, pronto, obrigada, viu? Legal, muito bom. O fato é que as relações não são mais lineares, né? Não tem mais aquele cliente que vai por um canal ou pelo outro. O cliente liga de manhã, manda um e-mail à tarde, à noite WhatsApp. Se não está bem, vai no Reclame Aqui no dia seguinte, consumidor.gov. Nosso mundo, de fato, está muito dinâmico. Dinália, conta E um por pouco pra aqui gente. nós também acompanhamos, né, esse comportamento do consumidor que vem mudando constantemente, né? Antes o consumidor ele ligava, queria fazer o contato via 0800, hoje não, ele manda um e-mail, ele acessa o nosso chatbot, ele manda um reclame aqui, ou seja, ele quer ser atendido por diversos canais, né? Então a Heineken hoje, ela, assim, sempre tivemos o respeito, né, pelas pessoas, um dos seus principais valores, né? Então as pessoas sempre estiveram no centro de todas as nossas decisões. Então, para mim, uma definição realmente, né, sobre a experiência dos nossos consumidores é o atendimento humanizado, né, a questão da empatia, do respeito, entender as suas dores, as suas necessidades e aquilo, né, que a gente sempre fala, o atendimento ágil e objetivo com foco sempre na experiência dos nossos consumidores. Então, a gente sempre vem buscando essa questão da humanização, porque isso é a nossa missão aqui no nosso CRC, né, sempre trazer a questão do nosso consumidor, ter empatia pela sua dor, pelo seu problema e trazer de forma mais ágil e objetiva. Não vou me estender muito porque a gente tem pouco tempo. Muito bom. Bom, ótimo, Dinália, perfeito. Bom, a gente daqui a pouco vai falar um pouco mais de métricas, de ferramentas, de tecnologia, né, e contar um pouquinho dos desafios que vocês têm.
Mas eu queria abrir um outro tema agora, falando um pouco das estruturas, né, do modelo organizacional, e a gente sabe que CX ele está numa dimensão mais estratégica, menos tática, tem mais relação com cultura, com engajamento, como é que a empresa se posiciona, como é que é a lógica de centralidade no cliente, mas a gente percebe que o mercado tem movimentos até para se acomodar, né, que foi se ajeitando, de que tantos inputs foram surgindo, então pessoas criaram áreas de CX, né, organizações chamaram estrutura de atendimento de a estrutura de experiência do cliente. Eu não quero aqui entrar numa lógica, tem o microfone aberto, eu acho que... Na verdade, o problema está sendo o som Acho que é o deles Neuzumar. para nós. Peraí, eu vou silenciar aqui só um pouquinho, Vó. Legal, ele fechou. Acho que foi acidentalmente, porque ele estava fechado Pronto. já. Então, eu não quero entrar numa lógica do certo ou errado, porque não é isso, né? Eu tenho uma estrutura de CX dentro do meu time, mas óbvio que CX está numa outra dimensão, né? Que nós sabemos. Mas eu queria ouvir um pouco de vocês, né? Como é que é na organização de vocês, como é que é na empresa, essa lógica do CX, né? Do CX é uma estrutura existe uma área de experiência do cliente, existe um processo mais cultural, uma lógica mais ligada na alta administração, como é que a alta administração se envolve com esse tema. Então, eu queria que vocês contassem um pouco como é que esse tema, né, CX permeia na empresa de vocês, desde área, departamento, ou não, ou está numa lógica muito mais transversal em toda a organização. Bom, Ednália, você quer começar, que você concluiu, a gente volta para tu. Tá bom. Bom, aqui na Hayek nós temos 2 canais de atendimento, né? O canal B2C, onde é um atendimento via os nossos clientes, que são distribuidores, revendedores, pequenos estabelecimentos, que é atendido pelo NAVE, né? Que é o Núcleo de Atendimento de Vendas. E a nossa área, que é o CRC, né? Que é o canal B2C, onde nós fazemos todos os atendimentos aos nossos consumidores finais. Mas, né, assim, o nosso maior volume hoje de contatos são dos nossos pontos de vendas, né? Por quê? O nosso atendimento, ele é humanizado, né? Nós garantimos um atendimento super imediato, né, aos nossos consumidores, aos nossos clientes, e fazemos toda a triagem das necessidades, né, e diversos temas, né? Então, assim, cada área tem o seu público, né? Porque, às vezes, a reclamação do ponto de venda não cabe, né, ao atendimento ao consumidor, né? Porque o nosso foco é o consumidor final. Então, com o consumidor final, nós conseguimos fazer esse atendimento humanizado, trazer a empatia, o respeito, muito pouco diferente do atendimento do ponto de venda, que muitas vezes liga brigando, xingando, né, porque não vem produto, porque não consegue, o vendedor acaba não passando. Então, nós, dentro da Heineken, nós temos esses 2 canais, né, que fazemos o atendimento ao ponto de venda e o atendimento aos consumidores. Entendi. Obrigada, Ednália. Karina, Ana, como é que é esse tema dentro da organização de vocês? Aqui na West Wing é meio que uma questão cultural mesmo. A gente tem o nosso time de experiência do cliente, é um time que foca só no cliente, mas a gente percebeu que ao longo desses últimos anos a gente conseguiu levar para toda a companhia o conceito de experiência do cliente e compartilhando a responsabilidade que a experiência do cliente está em todas as áreas, né? Então, desde produto, tecnologia, supply chain, transportes, no meu caso, por exemplo, né, a gente trabalha com varejo, e-commerce, e a gente tem a nossa área que é a nossa área de VOC, né, que é a voz do cliente. Então, assim, hoje a gente tem uma corresponsabilidade, obviamente, maior, da gente resolver tudo que tem chegado para que a gente consiga trazer essa eficiência, essa experiência memorável, mas cabe a gente também direcionar todas as situações que chegam para as áreas parceiras e a gente compartilhar essas responsabilidades. Então, por exemplo, eu tenho uma área de CX, tem da área de CX várias outras áreas, né, que suportam, né, toda a jornada do cliente, desde a compra de um pedido até ele receber na casa dele. Só que a gente tem as nossas áreas de apoio, são as áreas que também ajudam a gente a fazer tudo acontecer, que era de TI e produto, e as áreas parceiras. O que a gente faz hoje é a gente compartilhar a responsabilidade em cima das métricas. Então, hoje, por exemplo, NPS, a gente tem pessoas, a gente o core business, né, os responsáveis em captar tudo que a gente tem de insumo, de experiências boas, experiências que precisam ser ajustadas, e a gente levar para os pontos focais
né, ajudar a gente a entender a causa raiz daquela situação. Então, acho que a empresa hoje como um todo funciona como uma empresa de CX, né? O centro do cliente ele tem que estar no coração de todo mundo, e a gente com a missão, né, compartilhada de olhar o quanto aquele projeto, a construção daquele gap que a gente levou para o nosso cliente, seja uma ineficiência no nosso sistema, né? A Ana falou bastante aí do esforço que o cliente tem muitas vezes para fazer algo que não depende da gente, mas depende da gente desenvolver um produto diferente, já traz a responsabilidade das pessoas também das outras áreas serem áreas de experiência do cliente. Então, hoje, por exemplo, em tecnologia aqui na Westwing, a gente tem uma pessoa que apoia a gente em CX. Então, lá a gente tem os nossos desenvolvedores, a gente tem os nossos PM lá, que são os Product Manager, que trabalham em cima dos produtos, mas então a gente hoje é convidado para participar de eventos, por exemplo, quando eles vão lançar uma nova campanha, eles querem ter a visão de CX. Então, hoje a gente tem o CX, que é o mediador, né, da voz do cliente, mas no final das contas, essa cultura acabou sendo disseminada para a companhia como um todo mesmo. Karine, você falou do VOC, né, voz do cliente, você tem algum processo de consolidar essa voz do cliente de alguma forma e levar isso para as áreas, para entender o que está vindo dos clientes? Conta um pouquinho para a gente como que... A gente tem, sim, eu tenho um time de performance hoje que atua dentro de CX, e é um time que ele olha diariamente tudo que chega para a gente. Felizmente, a gente vende muito mais do que, né, a gente tem de contact rate de forma negativa, mas tudo que chega para a gente que não é bom, a gente tem um time que olha todos os dias para aquilo. E olha, a gente faz toda uma clusterização, né, por motivo de assunto, por área responsável, a gente faz essas apresentações semanais e a gente escala para as áreas responsáveis. Então, isso é muito legal. A gente tem isso tanto com contact rate no geral, né, que acaba caindo no SAT, né, na satisfação, como NPS também, né, e qualquer outro insumo. Às vezes não é um CSAT, nem um NPS, mas é um contact rate muito simples. A gente lançou uma campanha, por exemplo, de um voucher, e um cliente teve uma dúvida de regra de negócio, que o meu analista estava preparado para tirar. Mas até aquele contato que foi gerado dentro de CX, a gente reporta para a CRM, por exemplo. Então, existe esse time focado nisso. Mas, mais uma vez, né, eu falo que não adianta só ter um time. Hoje a gente tem que ter uma comunidade interna. Então, os meus analistas hoje, eles têm uma maturidade muito boa de olhar aquilo, se colocar numa posição de compaixão. Se fosse eu ou alguém querido da minha família numa situação dessa, o que eu gostaria que fizessem? A pessoa pega o caso e escala para o líder ou para até a área direta. Tem gente que já tem esse contato até com o CRM. Então, essa autonomia interna, né, a forma como a gente capta e a gente leva, é isso. Assim, o VOC, a voz do cliente, das pessoas que trabalham com a gente, ao que a gente faz com ela, né? E aqui uma colega comentou agora, eu não vi o nome, mas que é muito difícil a gente mudar as pessoas, né? Porque essa lógica do engajamento e esse mindset, a Karen está trazendo aqui essa palavra da compaixão, né? Que talvez é mais forte do que a própria empatia, que a gente ouviu, tanto se falou de empatia, né? E a Karen traz esse tema tão forte que é da compaixão, que é realmente importante a reflexão. Na Paula, como que é esse tema de CX na Natura, né? Uma marca tão conhecida, né? Que tem todo essa lógica do cuidado, né? Com as pessoas, né? Tão querida por tantas pessoas, tão conhecida também, uma marca bem consolidada. Como é que é esse tema? Você tem uma área de CX, né? O CX é algo da companhia? Como é que é isso? Temos os dois, né? Temos uma área e CX ele está dentro do processo da empresa, né? A gente fala muito da questão de cultura e a gente tem comportamentos prioritários que são direcionadores de cultura para todos os colaboradores. O principal e o primeiro, né, que vem acompanhando a gente há anos, colocar o cliente e as consultoras no centro de nossas decisões. Então, tudo que a gente faz, todo o processo de avaliação, de scorecard, né, de toda a companhia, desse ciclo de desempenho, além das métricas que avaliamos da questão de resultados individuais, resultados de área,
também avaliamos como que as pessoas se comportam dentro desses comportamentos prioritários, né? Onde colocar o cliente no centro é o primeiro deles. Então, é uma cultura da organização que preza essa questão, né, do cliente efetivamente dia por dia. A Mariette colocou até aqui no chat, né, como é que a gente interage para que as áreas trabalhem juntos. Processo, gente. Como é que funciona, né, hoje na Natura? Eu sou a responsável pela área de atendimento e pela área de CX. A gente sempre trabalhou dentro de uma diretoria única, mas com gestores diferentes. E eu acabei de assumir o desafio faz um mês de integrar as duas áreas, né? E é um pouco do que o Ivan falou, né? A gente está falando de uma área tática e de uma área estratégica, né? Então, como é que você linka essa situação? E aqui é processo, né? Então, por exemplo, a gente tem uma cadência semanal de interação com as áreas. Então, eu vou lá e eu diariamente olho a questão dos indicadores. Então, tem os indicadores de satisfação, tem os indicadores de produtividade, de acessibilidade, de solução, né? Então, um mapa de indicadores. E, semanalmente, eu tenho os issues que aparecem em várias áreas. A gente reúne os responsáveis por cada área num fórum semanal para tratar problemas. Então, tem um problema aqui, afetou X clientes, tivemos que fazer a reparação Y, comunicação Z, desemboca numa questão financeira aí, num dispêndio financeiro de X. O que a tua área tem como diagnóstico? Qual é o plano de ação para que a gente corrija, mas também para que a gente olhe para frente e isso não volte a acontecer? Cadência semanal com todas as áreas. As áreas são convidadas, nós capitaneamos esse fórum e as áreas são convidadas para trazerem, né, os diagnósticos e as soluções de situações que ofenderam aí em alguma situação na jornada do cliente. Uma vez por mês, a gente tem um comitê com a alta liderança da organização. Foi ontem, por exemplo, então os VPs, os diretores, e ali levamos também o mapa dos indicadores, olhando para trás, então sempre um comportamento de trimestre e sempre um comportamento de tendência, para avaliar se estamos melhorando, se as ações são efetivas, se a gente precisa corrigir a rota. E em cima dos indicadores, também um resumo de todos os issues que vivemos no último mês, com as áreas, planos que foram apresentados, o que efetivamente está tendo tração e o que efetivamente não está, para que a gente corrija. Então, a história, né, do dia a dia, ela tem o processo de execução tático, mas também sobe para a visão estratégica para dizer como é que a gente está, né? E esse comitê serve também para que a gente leve situações de futuro. Por exemplo, projetos, iniciativas que vamos implantar e que podem ofender a cadeia do cliente, ou por uma execução, a gente pode ficar mais moroso, ou por uma situação de mudança, que pode gerar uma curva de maturação também para o cliente, por exemplo, em canais digitais. Nós também apresentamos neste comitê para dizer, esta é a iniciativa, temos aqui algumas ações de contorno em cima de alguns desvios que podem acontecer, e esperamos chegar no resultado Y, né? Então, esse é um processo de cadência, né? E eu acredito que isso gera o compromisso das áreas, né? Em quem está na ponta, que geralmente é a área de atendimento a clientes, a primeira porta de entrada, né, das situações. Fora isso, a gente tem lá, quem conhece, né, pode ser que tenha alguém que já foi na Natura, mas quem não conhece, se quiser conhecer, depois fica com o meu contato para a gente organizar. Dentro da Natura, hoje, a gente tem uma sala de comando que se chama Centro de Experiência do Cliente. Ali é uma sala enorme com várias TVs e a gente monitora cada pedaço da jornada com indicador. Então, não é eu acho que deu certo, eu acho que vai dar um problema. Ou deu, ou não deu. Então, tem lá sempre o projetado e sempre o realizado com gráfico de farol, e ali uma operação que fica 24 horas avaliando e alarmando e escalando áreas, né, internas para dizer, ó, a gente está com problema no site, vai ofender, por exemplo, uma captação de pedido. Ó, a gente está com problema na entrega, por exemplo, da região norte. Vamos ter um problema talvez de atraso, a consultora vai sentir. Então, esse é um processo que tem rotina no tático e audiência no estratégico, para que, de fato, a gente coloque o cliente no centro.
E só para fechar um ponto, gente, a nossa operação de atendimento, ela é terceirizada, né? E aí é um ponto extremamente relevante, estou falando de uma operação que não é pequena, são mais de 1.000 pessoas envolvidas, tá? Então, não é um núcleo pequeno para você administrar. E esse é um ponto que eu preciso levar o processo de cultura de cliente para dentro do terceiro também. Ele é a minha voz, e ele precisa falar, e ele precisa seguir no meu jeito de ser e fazer, né? Então, existe um processo de desenvolvimento humano que envolve essa relação com o terceiro, para que efetivamente a gente leve a cultura da Avon, Natura e The Body Shop para dentro do fornecedor e que o fornecedor consiga falar a nossa língua. Então, quando vocês falam assim de script, desde 2015 não tem script na minha operação. Ana, mas como que o cara fala? O cara fala do jeito que ele tem que falar. Né? O sistema é que tem que organizar todos os pontos de fricção para que eu possa gerar uma solução. Mas ele conduz, né? Porque senão eu costumo dizer que a gente está robotizando o humano e humanizando o robô. Não dá, né? Cada um dentro da sua praia, dentro do seu pedaço. O robô precisa ficar mais humanizado, mas o humano tem que ter o nível de empatia e personalização para gerar essa humanização, né? Também vi aqui no chat essa questão de que a gente tem que estar preparado para situações específicas. Temos. Só que se a gente não coloca processo, o cara que está na linha de frente segue o procedimento que a gente desenhou. E a gente precisa cada vez mais dar autonomia para ele exercitar essa escuta, né? E dizer, ó, aqui, essa solução que a gente tem não serve. Dá para a gente avaliar algo diferente? Dá para a gente trazer, por exemplo, uma situação de análise de uma área para que a gente possa, né, trazer a expectativa desse cliente, uma solução especial? Tem que ter processo, gente, para isso. A gente precisa facilitar com que as pessoas estejam empoderadas para ouvir e trazer a melhor solução, ainda que ela não exista. Só para vocês terem uma ideia, a gente colocou uma célula de teste. É um laboratório que testa situações que não existem. Porque 90% do que eu previ, do que eu desenhei, vai atender, talvez, encaixa na demanda que um cliente traga. Mas sempre tem alguma coisa, gente, que nem por processo a gente vai desenhar, mas a gente tem a possibilidade de executar. E aí, como, para mim, eu também acredito que o símbolo gera o processo de engajamento e ajuda a gente a ampliar essa questão do empoderamento, a gente criou, há uns 4 anos atrás, um livro de histórias reais, vividas, né, nesse processo de interação com o cliente. E ali a gente publica as edições com estas histórias que são trazidas pelas próprias pessoas que estão nessa linha de frente. Ali eu ajudo o cara a empoderar demandas que estavam escritas, desenhadas, mas também demandas que a gente teve que ir atrás, né, para poder colocar em execução. Então, é um grande trabalho de processo, melhoria contínua, indicador, né, com bases muito traqueadas aí em informações, para eu poder ter a tranquilidade de dizer, área de crédito, temos um problema, área de tecnologia, temos um problema, né, e efetivamente também, né, conseguir trazer fluidez e velocidade na tratativa. Então, é dessa forma que a gente hoje, né, gere todo esse processo de experiência do cliente, desde a entrada até, né, a situação final aí, que desemboca, por exemplo, em mudanças de processos, mudanças de regras, procedimentos, novas políticas e por aí vai. Muito bom. Muito bom, Ana, obrigado. E as pessoas foram dizendo aqui, já tive lá, puxa, não fui, queria ter ido, eu também fui. Sensacional, então parabéns, deve ser um trabalho fantástico realmente. É muito legal o que você trouxe, dessa conexão por meio de processos estruturados, indicadores com áreas, né, de relacionamento ou com alta administração, né? E eu acho que isso é um desafio, mas é um papel que está nas nossas mãos, né? Eu acho que é como é que nós, né, que cuidamos das equipes, que cuidamos do dia a dia, que geramos informações, área de atendimento, eu sempre digo que é muitas vezes a gente já ouviu, ou já viu, ou já falou, né, a área do centro de custo, dos custos, a área operacional, e a área de atendimento é um grande centro estratégico, né? Ela pode ter um posicionamento na organização extremamente importante, né? De como é que ela
capta a informação, voz do cliente, o que está acontecendo, onde é que está bom, onde é que não está. Então, uma estrutura acho que pode se transformar numa estrutura muito poderosa à medida que você tem profissionais, processos, indicadores estruturados para poder levar essa voz de uma forma organizada para demais áreas, para a alta administração, para o processo decisório ser fluido, né? Para que as pessoas entendam o que está acontecendo. E é um pouco do que a Ana trouxe, né? Se você tem fato, tem número, tem informação, não é uma discussão que fica dentro de um impulso emocional, dentro de um achismo. E aí, eu recebi um offline aqui, né? De uma proposta, a gente vai falar de indicadores, né? Como é que é isso? Como é que é o dia a dia? Como é que a gente controla a experiência do cliente? Então, eu acho que a experiência do cliente, né? Numa ponta do cliente extremamente importante para você cuidar desse cliente, para garantir fidelização, retorno, evitar churn, etc. Né? Então, como é que você gera experiências encantadoras, como é que você gera essa atração pela tua marca. E aí, muitas vezes, isso está dentro de uma dimensão mais subjetiva. Então, puxa, como é que você mede isso? Como é que você tangibiliza isso para poder facilitar a conversa? Dentro de casa, a gente tem que trazer eficiência operacional, tem que cuidar de custo, tem que ter saúde operacional para você contribuir para a saúde financeira da companhia e a gente, né, se tornar uma área eficiente. Então, de fato, é um equilíbrio, né? Não dá para entregar a experiência a qualquer custo. É a melhor experiência no melhor custo possível. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, né? Vou começar aqui pela Ednália, até porque a gente tem aqui assistindo a gente, tem pessoas de todas as posições, né? Nós temos executivos, temos analistas, temos quem está cuidando do dia a dia, e é super importante a gente também ter um pouco mais de entendimento de como é que é o plano tático ali, né? Como é que você cuida do dia a dia. Então, eu queria abrir um capítulo aqui de que indicadores ou que KPIs, né? Óbvio que a gente pode falar de muitos, mas como é que vocês elegem alguns principais? A gente sabe que tem alguns aí super já conhecidos, né? Difundidos e importantes, como o NPS, mas o fato é que o próprio NPS, a gente tem a lógica, poxa, o NPS global, eu meço o todo, independente do momento de jornada, eu meço uma transação com aquele NPS, aquele processo, eu mando por e-mail, eu uso plataforma de SMS, eu tenho uma ferramenta para fazer isso, eu pergunto no final do contato, né? Enfim, que outros indicadores? Então, eu queria que vocês contassem um pouco, né, de uma forma compacta, o que são indicadores, né, métricas que vocês valorizam e que vocês utilizam para entender como é que está essa experiência, como é que vocês conversam com executivos da companhia, como é que vocês conversam com outras áreas, que vocês contassem um pouco para a gente dessa dimensão de indicadores e métricas. Bom, aqui dentro de casa, nós sempre preservamos o encantamento com os nossos consumidores, desde a primeira ligação, né, via 0800, ou pelo nosso chatbot, ou por mídias sociais, né, o encantamento em primeiro lugar, aquele sorriso na voz, né, aquele atendimento gostoso, para que a gente traga os nossos consumidores, para que a gente fidelize as nossas marcas, né. E o que nós avaliamos sempre após as chamadas, né? A nossa pesquisa de comportamento, né? Se ele foi atendido pelo nosso agente, se ele voltaria a fazer negócio com os nossos produtos, se a Heineken, né, atendeu as expectativas, né? Então, é através dessas pesquisas, tanto que eu vi via CRM, ou eu faço a pesquisa de comportamento no final da ligação. Nós temos uma pesquisa também de satisfação das nossas interações e as redes sociais. Então, assim, nós conseguimos captar insights, né, para quais pontos a gente consegue trazer melhorias. E não só encantar os nossos consumidores, mas sim trazer autonomia para o nosso time, para que eles se sintam confortáveis e munidos de informações, para que possam trazer essa experiência para os nossos consumidores, né? Então, a Heineken sempre preza as pessoas no centro de tudo. Então, não só os nossos consumidores, mas também o nosso time aqui dentro de casa, a gente trabalha dessa forma. Então, os nossos STIs são trazidos... Tem alguém querendo entrar? Então, nós procuramos trazer essa questão do encantamento, a qualidade no atendimento, através da escuta, né? Colocar todo mundo no centro, não só o consumidor no centro, mas todo o nosso time. Então, nós medimos através das pesquisas de satisfações e comportamento, no final da ligação, nas nossas redes sociais e também no chatbot. Ótimo. Muito bom, Ednália. Obrigado. Karina, vocês têm alguma coisa para compartilhar com a gente desse capítulo aí, dos indicadores, das métricas?
Acho que a gente tem os mesmos desafios, né? Que as métricas de CX, elas são bem similares, e eu concordo com a Edi também, aqui a gente tem a mesma coisa, a gente tem os canais, né? Omnicanalidade, então, hoje telefone, todos os canais que a gente puder captar percepções e sentimentos dos nossos clientes, a gente vai monitorar isso. Então, hoje a gente tem dentro de um time de performance, também tem um time de planejamento e melhoria contínua em projetos dentro de CX, que faz o controle de todos esses acompanhamentos de indicadores diariamente. Então, assim, a gente tem o weeklies, a gente tem monthly para a gente levar para os times, como o comitê que a Ana citou, aqui na West Wing a gente tem esse comitê também, todas as sextas, e a gente tem um mensal, então a gente leva os insumos, então essa área aqui em CX, ela capta tudo que a gente tem de todos os canais, e a gente faz as análises diárias e os fechamentos, né? Fora que a gente tem um time também de social media aqui, muito eficiente, assim, acho que nesse momento aí de mercado foi muito difícil, né, a gente conseguir manter, né, os nossos níveis de satisfação e engajamento com os clientes, né, porque o mercado ele deu uma retraída no final das contas, e a gente conseguiu manter o nosso indicador de reputação, que para a gente é o mais importante, né, acho que um CSAT, um CES, eles são mais randômicos, né, então eles tendem são momentos mais ocasionais, né? Então, se eu tive um pedido que chegou de uma forma diferente do que o cliente esperava, o meu CES ou o meu CSAT, ele tende a cair, né? Dentro das minhas expectativas, mas no final das contas, para a gente, o grande termômetro é a reputação dele, que foi o que a Edi falou, né? O quanto ele voltaria a comprar com a gente, né? Então, a gente preserva muito o Reclame Aqui, né? Hoje a West Wing tem todos os selos como RA1000, assim, de um ano atrás, de 6 meses, o geral, todos eles, que é algo que, para a gente, não que a gente espere o nosso usuário até lá para a gente ter uma boa métrica, mas eu acho que a gente se sustenta até lá, né? Então, é todo um cuidado que a gente tem de olhar isso, mas a gente também tem as nossas métricas de sucesso, né? Então, essas são as métricas mais estratégicas, né? As estratégicas, que são essas que a gente leva para a companhia. A gente tem as operacionais, que é de nível de serviço, minimamente a gente tem que ter esse controle também diariamente, né, que conta com a eficiência operacional e conta com o que eu quero entregar para o cliente, como a Ana falou, de velocidade nas resoluções. E a gente tem as métricas de sucesso, que tem mais a ver com comportamento. E aí, contando até uma novidade para vocês, a gente está criando uma área, assim como a Ana disse, de laboratório, a gente criou uma comunidade, a gente criou um produto agora novo, que a gente está implementando dentro de CX, que é a comunidade CX, e a gente se desmembrou em 5 grandes frentes, e uma das frentes que a gente vai ter é a frente de VOC e pesquisas. Então, eu vou ter um processo seletivo agora, semana que vem, onde a gente vai eleger as pessoas que têm mais fit com cada frente, né? As pessoas que estão na linha de frente vão ajudar a gente a construir essa comunidade. E uma das frentes é essa área de pesquisa. A gente achou que é um ponto muito importante, né? A gente captar essas informações, mas a gente também tem muito medo de quanto essas informações que chegam para a gente são enviesadas. Porque quando a gente capta um contato pós-telefone, quando a gente capta um contato pós, né, resolução de um ticket, eu mando um NPS, tem o viés do comportamento, muitas vezes o cliente está nervoso com um problema pessoal, ele vai avaliar a gente no NPS, às vezes a gente até sofre de receber uma nota baixa por conta dessa interação. Então, a gente acha que tendo um time de pesquisa e um time de voz do cliente extremamente voltado a isso, a gente consegue captar informações mais orgânicas e genuínas dos nossos clientes. Então, o que a gente vai fazer hoje com esse time é a gente olhar para dentro e para fora. Então, quanto mais pesquisas de inúmeros assuntos a gente conseguir fazer com os nossos clientes, melhor. A gente fez um trabalho bem legal em parceria com o marketing. Então, hoje a gente lá no marketing tem um time de embaixadoras do West Wing. Então, essas embaixadoras foram usuárias e clientes que a gente foi reportando para o marketing, sem que essas pessoas fossem influenciadores, mas são pessoas recorrentes, heavy user, que conhecem a West Wing, plataforma, produto e a nossa credibilidade confia na gente, para que essas pessoas sejam os nossos termômetros. Então, o marketing cuida das nossas embaixadoras, e essas embaixadoras, com certeza, serão os nossos pilares para a gente começar com esse time de pesquisa e VOC. Então, é isso, assim, a gente está pensando muito mais no qualitativo agora do que no quantitativo mesmo, aqui na West Wing. Boa, muito bom, Karina.
Ana, o que você pode compartilhar para a gente em relação ao que você valoriza na tua gestão, ou o que são indicadores que você julga que são mais relevantes, que você costuma reportar para a alta direção? Conta um pouquinho para a gente como é que você vê esse tema. Eu sou bastante partidária da história do indicador, né, que eu acho que fica fácil, a gente não precisa justificar, né, o número tá ali, e ali a gente olha sempre o comportamento e a tendência. Então, a gente tem desde indicadores de processos que a gente tem autonomia para fechar em FCR, em First Call Resolution, né, e a cada ano a gente se desafia para aumentar esse percentual de FCR. Hoje estamos em 90%, então 10% da nossa cadeia de contatos, elas precisam de um processo, né, de back-office para serem avaliados, mas a gente já consegue ter autonomia para a solução de 90%. Então, para mim, FCR é um indicador importante na questão da jornada do cliente, que é um pouco da história da zona de fricção, né, do esforço. Então, assim, se o cliente precisa me ligar 2 vezes, ainda ficar aguardando um contato, seja ele por qual caminho for, a gente sabe que tem uma expectativa já, né, de satisfação sendo reduzida por conta disso. Então, FCR para mim é um ponto importante. Ponto importante para mim é o volume de contatos. Então, a gente mede um indicador que se chama taxa de contato, que é o volume de contatos que eu recebo, por exemplo, na central de atendimento versus o volume de pedidos gerados. E aí, quanto menor, melhor. Ali me dá uma boa indicação e eu meço essa taxa de contato, né? E tenho a possibilidade de fazer por macro processo para eu bater na porta da área e dizer, sabe aquele projeto que a gente implantou? Está me gerando 20% a mais de contato e rapidamente a gente precisa ter uma ação de contorno. É muito fácil conversar com as áreas que não estão na linha de frente com o cliente quando eu tenho indicador, né? E aí a gente tem um grande mapa. Desse mapa, eu faço um processo que se chama Pulso do Cliente semanal e eu distribuo para a companhia inteira, para todas as lideranças. Então, de gerente para cima, né? Todos os líderes da companhia sabem o que está acontecendo, sabem qual é o NPS daquele seu processo, se dentro do comportamento está melhorando ou piorando, se tem um issue importante para poder solucionar, investigar, e aí com isso fica fácil, né? Fica fluido. E situações de muita ruptura, gente, o que a gente faz? A gente convida a área para fazer uma vivência no atendimento. E não é só para escutar, é para atender. Então, eu dou um overview de como o processo funciona, eu digo, agora toma o head, senta lá, o operador manuseia sistema e te ajuda, e você conversa com o cliente. Ah, mas eu vou falar o quê? É uma pessoa, fala, né? E as coisas vão se organizando e o operador vai te ajudando. Essa é uma situação importante para você colocar a história de cliente no centro, para quem não está nesse dia a dia, para às vezes quem fica no back-office, né? Eu costumo dizer, é muito gostoso ficar lá no ar-condicionado, mas vem aqui, né, para onde a fogueira acontece, onde você não tem como dizer, espera um pouco, eu tenho que ter uma resposta, né? E que a gente me ajuda, né, a cada vez mais a gente ter esse processo na nossa mão para a gente de fato solucionar, né, esse ponto do cliente quando ele nos acessa. Então, é dessa forma que a gente tem levado, né, e que tem dado certo e que tem gerado aí bons resultados. Muito bom. Acho que o que vocês trazem, eles geram uma visão, né, que todos vocês trouxeram, uma visão muito ampla, né, e 360 graus desse tema, né, de como é que é controle, como é que é a importância do indicador, quais são os indicadores utilizados, o que é importante valorizar. Então, muito bacana isso mesmo. E até compartilhando, né, nesse evento que eu falei que tive, né, o que eu ouvi, né, dessa pessoa que estava ministrando esse congresso, tem 3 métricas que são meio que universais, já conhecidas por nós, mas muito mais para ratificar, e que eu percebi que é uma unanimidade que, né, todo o globo, todas as empresas que de alguma forma operam medindo, utilizam, que é o NPS, já também bem conhecido por todos nós, numa lógica de medir uma visão mais ampla do cliente, na lógica da recomendação, e não de um processo específico, mas o NPS num ponto qualquer da jornada, entender como é que é a ligação desse cliente com a nossa marca. O outro indicador que eu ouvi, que também é uma unanimidade, é o SES, né, que é o indicador de esforço. Eu resolvi o meu problema, eu consegui
tratar a minha dor, eu consegui acessar a companhia, eu consegui chegar até o final, eu tenho o que eu precisava, mas em qual esforço, né? O quanto foi fácil, né? O quanto foi fluida ou não essa jornada. Então, indicador de esforço, normalmente uma métrica lá de 1 a 5. E o CSAT, né? O famoso, o bom e velho CSAT, que há 30 anos a gente conheceu como fazer a pesquisa de satisfação, né? Mas o mercado vai evoluindo, CX, CSS, Customer Success, Customer Experience, e tem o Customer Satisfaction, que é a pesquisa CSAT. Então, fazer a pesquisa com o cliente, entender, né, o nível de qualidade e satisfação que ele tem em relação a um determinado ponto do processo, abrir lá a possibilidade dele fazer um comentário para você entender um pouco mais em detalhes. Então, é isso que eu trouxe como um Ivan, insight de algo que passa por todas as principais companhias. Ivan, Sim, só um parênteses, tá? A Ana tá desde ontem sem energia na casa dela. Acabou a entendi. bateria, ela tá indo no carro para continuar a reunião, pegando energia lá no carro dela, tá? Ela Porque está diz que focada, desde tá? ontem totalmente sem energia. É Então verdade, ela ela já volta comentou já com a já. gente. Ela comentou que estava pelo celular mesmo. Mas tudo Eu tô bem. aqui, tá? Opa, Com a tá câmera bom, fechada para poupar aqui o restinho de bateria, turma. Fica tá Ok. aí. bom. Tá bom, Ana, obrigado. Bom, a gente está aí no momento final. Eu queria trazer aqui alguns temas mais de encerramento. A gente já falou por de vários assuntos. Se alguém quiser fazer perguntas, coloque aí no chat, a gente vai tentando colocar aqui no meio do nosso bate-papo e vamos abrir aqui para conversar um pouco mais sobre coisas que a gente de repente não tem abordado e que vocês queiram perguntar. Mas eu queria ouvir de vocês também, né? E a gente está falando muito do que a gente tem feito, do que está dando certo, do que é sucesso, do que faz sentido, né, colocar a nossa energia para tentar buscar encantamento do cliente, engajamento de equipe, mas o que vocês podem compartilhar com a gente de coisas que vocês ainda estão enfrentando como desafios, né? Quais são os desafios que vocês ainda têm, obviamente que possam compartilhar com a gente, mas o que são coisas que vocês o que ainda é ponto de atenção, o que ainda está, de repente, num nível de maturidade menor, né? Não necessariamente que esteja ruim, ou que não, mas está num nível de maturidade que eu preciso acelerar, onde eu estou gastando mais energia com o meu time, onde eu tenho um projeto focado, eu preciso tirar isso aqui do papel. O que vocês podem compartilhar com a gente de tantas coisas legais que vocês estão fazendo, que está dando certo, o que vocês ainda estão transpirando lá para poder colocar em ordem, né, dentro dessa lógica do CX. Bom, aqui na Heineken, a gente ainda tem uma batalha com o nosso chatbot, né? A nossa inteligência artificial aí, a Poxa, gente que bom sabe. ouvir isso. Fala mais disso. Foi A um gente tema que a ouve de gente trouxe. chatbot há 10 anos, era a solução do mundo, né? Era, Automatização de tudo, aquele robozinho sim. simpático, humanizado, retenção. Mas é verdade, ainda temos desafios, mas que bom te ouvir sobre isso, Dinália. Conta para nós, então. Temos grandes desafios, né? Ele funciona, muito bacana, né? A Flávia está até aí comigo, ela de repente pode até compartilhar um pouco mais, que ela está à frente do projeto. Mas, gente, né, a gente faz o processo de curadoria, né, todos os dias, né, com as interações, com a forma, né, à disposição, fizemos até uma árvore nova à disposição, né, da forma como o consumidor ele consegue melhor visualizar aquela informação que seja cabível para ele naquele momento, né? Então, as fraseologias, os comandos, né? Então, assim, a gente consegue solucionar, sim, algumas questões dentro do chatbot. Né, mas aí é o plus, né? Quando ele não consegue, né, ser atendido, né, através da nossa árvore, ele é direcionado para o nosso atendimento humano, né? Que o nosso atendimento é das 8 às 16, e quando ele ultrapassa esse horário, né? Então, o nosso próprio CRM já cria, né, o caso dele, no próximo dia útil, né, os nossos especialistas entram em contato com ele para entender qual é o assunto. Mas muitos casos são pessoas brincando com o chatbot, né? Então, isso acaba demandando um certo volume, né, de ligações para o nosso atendimento, porque a gente precisa entender, né? Se a pessoa entra em contato conosco, a gente precisa entender qual é o motivo, né, que ele precisa ser atendido. Mas é um dos nossos desafios. Né? Assim, a gente procura ser assertivo, tratar o consumidor da melhor forma, como a informação mais clara e objetiva, né? Trazer essa experiência mais eficaz e moderna para ele, mas é um dos nossos desafios.
Legal. Assim, ainda tem, assim, consumido muita energia, né, com ele. Bacana, Edinara. Eu tenho certeza que acho que é o desafio de muitos de nós aqui. Eu também eu tô no meio do caminho de um projeto de automações lá por WhatsApp, tem uma série de serviços para a gente colocar no ar. E aí a gente tem uma ideação, né, daquele processo que vai ser automatizado, porque ele é simples, tem a API pronta, a jornada. E quando você vai ver o fluxo, né, de possibilidades, de variáveis para você entregar uma segunda via de um documento para o cliente, elegibilidade, é um cliente que, né, como é que é a condição dele na companhia? E meu time realmente está gastando muita energia com essa lógica agora É, de avançar em mais serviços do WhatsApp. Tenho certeza que é desafio de muitos colegas aqui também. muitos, muitos. Acho que vai Mas ser vai meio dar que certo. vai ser um copia e cola, né, das nossas premissas, porque, como a gente falou lá na frente, né, o comportamento vem mudando, a gente está exigindo experiências mais imersivas, né, a própria Ana falou bastante sobre autonomia, a gente dá essa autonomia para o cliente não ficar no looping, mas eu acho que junto com GPT, IA e toda a nossa, o nosso desafio com essas tendências que vieram para ficar, né, e não vão mais embora, a gente tem a questão também do desafio da escalabilidade. Eu acho que com tantos layoffs, né, que supostamente, assim, muitas empresas que eu tenho conversado passaram e estão passando ainda, né? Eu vejo muitos colegas, a gente participa de vários grupos, e nos grupos, diariamente, a gente recebe, né, com pessoas incríveis que trabalhavam e querendo recolocar essas pessoas. E como você mantém a eficiência operacional, a qualidade, mesmo tendo uma boa inteligência artificial por trás do processo, né? E fazendo com que o time entregue tudo que eles entregaram, mas trabalhando 3, 4 vezes mais, tem que a performance, né, que é o cansaço, né, a estafa, bata na experiência memorável que a gente quer entregar. E assim, no nosso caso aqui na Westwing, a gente optou de ter uma operação interna. A gente não quis levar essa operação para fora, né? Que é um desafio muito grande. Eu sei o que a Ana passa, eu trabalhei com isso, é muito difícil você ter uma cultura onde as pessoas consigam, mesmo fora da sua empresa, manter o mesmo nível de cultura. Imagina o trabalho árduo aí que ela faz todos os dias. Mas eu vejo também o quanto é difícil quando a gente opta em ficar, né, dentro de casa, como a gente precisa segurar os pratos, mantendo a conexão dessas pessoas, né? E a gente ainda assim escalando tudo que a gente precisa escalar. Então, o nosso maior desafio hoje é isso, assim, é ter um time mais eficiente. Hoje eu tenho metade do time que eu tinha há 3 anos atrás. Vou dizer que a gente está muito mais eficiente, porque a gente teve que se tornar uma equipe eficiente, mas eu acho que existem, né, que é pensar que a pessoa tem uma vida, as pessoas querem mais qualidade de vida, as pessoas trabalham hoje home office, hoje aqui na Westwing, o como eu mantenho essas pessoas engajadas. Então, é um desafio contínuo, ele não vai parar nunca, né? E é isso. Legal, muito bom, Karina. Muito obrigado. A Ana estava falando da integração, né, de estruturas de centrais, deve ser o que está tirando boa parte do teu tempo, né? Não sei se exatamente esse talvez é onde você tá muito focada, mas você pode compartilhar com a gente sobre onde você está gastando energia do teu time, onde é que vocês estão mais focados com o principal desafio aí de CX. Agora a Ana, gente está estabilizando. Ana, Oi. desculpa te interromper, mas conta aquele teste bacana que você está fazendo do app lá, por favor. É importante esse negócio bem Tá, legal. eu vou falar. A gente agora está em Hypercare, né? Porque a gente fez a fusão das marcas, então Natura e Avon. Tínhamos centrais de atendimento separados, imagina agora a gente tem uma única central. Tá uma loucura, gente. A gente fez nessa terça-feira virada. Então, vocês imaginam como é que a gente tá, né? Nessa correria, são mais de 400 pessoas novas para que a gente coloque dentro, né, de todos os nossos processos políticas e, de fato, traga aí a própria experiência, né, da nossa força de vendas que mudou, né? Então, tem sido aí essa jornada, né, de curto prazo que está tirando o nosso sono. Quando a gente olha o processo estável, acho que para mim a questão é sempre o equilíbrio do financeiro versus a qualidade, né? Como é que eu fico num processo de refinamento, né, nessa questão de experiência, com todo o equilíbrio de custos, né, que temos
né? É um pouco do que você falou, né, Ivan? Ah, é sempre o centro de custo, não o centro de lucro, né? E como é que a gente gera iniciativas para financiar essa questão da experiência, né? Então, está muito voltado na questão do digital. Como é que eu tiro uma taxa de contato, né, que hoje precisa de um atendimento assistido para uma taxa de contato digital? E aí a gente passa por todos esses desafios, né? Que fluxos que eu vou decidir? Olha lá pelo volume da taxa de contato, quem são os maiores? Ah, mas os maiores não são informativos, são transacionais. Cria API, cria condições, a questão de usabilidade, né, de facilidade e de fato de solução. Então, tem sido uma boa dinâmica, mas eu tenho questionado, né, a jornada que a gente já tem, porque eu acho que é um pouco do que a Karina trouxe no começo. O cliente mudou, ele tem mudado, e uma própria evolução do mercado pós-pandemia acelera uma série de coisas que às vezes a gente estava, né, deixando aquelas situações ali no estacionamento para mais para frente e vem agora para uma necessidade da gente construir e colocar de pé. Então a gente tem que criticado, por exemplo, a URA. Eu tenho uma retenção de URA boa, mas ela é um ponto de fricção. Só que eu não consigo simplesmente tirar a URA por uma questão custo, né? Então a gente foi buscar uma solução para ter um ponto de fluidez melhor. E a gente está fazendo uma POC, a gente primeiro colocou na operação da Avon e agora, semana passada, eu implantei nessa operação Natura, né, para a gente viver esse efeito combinado, que é uma URA digital. Intercepto o contato do cliente que me aciona via 0800, ele popa uma situação, né, um menu na tela do celular, e ali o cliente pode navegar por fluxos que eu já tenho, né, já desenvolvidos no autosserviço, e depois, se em algum momento ele ainda precisar falar comigo, ele pode clicar no botão e voltar para a chamada de voz original. Isso tem sido uma experiência muito bacana, né, com esse fornecedor, um fornecedor de mercado, que é a Dailma App, e tem sido bastante interessante essa jornada, gente. Só para vocês terem uma ideia, fazem 4 dias que a gente está com a operação na Natura, e ontem a gente já vai para um NPS dessa experiência positiva, né? Então, é um pouco, né, dessa jornada que a gente tem vivido. Como é que eu olho o que eu já tenho, o que é ponto de fricção na voz do cliente e que eu preciso melhorar, e se eu melhoro na solução que está hoje, ou se eu tenho que ser disruptivo e procurar uma outra solução, por exemplo, tá? Então, é um pouco desse exemplo, né, de que a gente está vivendo agora, e o Analytics, né? A gente faz uma POC de Analytics também com um parceiro de mercado, para que eu tenha rapidamente as situações de desvio de comportamento e eu possa atuar mais rápido. Eu, de verdade, confesso para vocês que o NPS já não me ajuda, né? Na medida que ele me ajudou quando eu implantei há anos atrás. Hoje, ele já tem um delay importante e o meu poder de reação passa, né, na cadeia, passa a ser moroso. E o cliente exige um negócio cada vez mais na palma da mão. Então, a gente também está fazendo uma POC com Analytics para que eu possa ter esse processo real-time e eu consiga atuar mais rápido para também garantir uma experiência melhor. Então, são os 2 pontos, né, que a gente está olhando agora, a questão da jornada digital e o processo, né, de coleta de informações aí, de sentimentos, dados, emoções, para a gente também atuar mais rápido. Muito bom. A Ana acabou puxando esse gancho aí para tecnologias e eu queria, então, a gente está finalizando aqui, né? A gente estendeu um pouquinho por conta do atraso inicial. Eu sei que a gente acaba se programando para o horário, né, de tempo, porque as reuniões hoje termina uma, já começa a outra, né? A gente já está sendo chamada, recebendo mensagem, cadê você? Então, eu vou ser breve aqui para a gente finalizar. Eu, de manhã, né, eu tava. Primeiro que eu tô com um projeto lá de potencializar canal de WhatsApp, né? Nenhum de nós tem dúvida o quanto esse canal é um canhão, mas ao mesmo tempo que merece cuidado, como é que você abre uma porta desse canal e isso pode trazer um aumento de demanda que você não está preparado para atender, você não tem capacidade para isso. Então você quer abrir um canal de WhatsApp, mas com bot, e aí a Dinária comentou das dificuldades de bot, então a gente fica, né, numa sinuca de bico nessa situação. E eu estava dentro da companhia buscando lá alguma lógica para mostrar, né, o quanto é importante, né, apesar dos desafios, potencializar esse canal. E eu vi uma matéria hoje, estava dizendo o seguinte: o que faz o Brasil ser o segundo maior mercado do WhatsApp no mundo? Então, assim,
Eu não vou entrar no detalhe, depois eu compartilho aqui a matéria, mas a gente não tem como não estar ali, né? Então, uma coisa que eu estou usando ali também, que eu estou num projeto até o final desse ano, um pouco do que a Ana comentou, eu tenho lá uma URI inteligente que faz 20% de retenção do contato, mas quando esse cliente ligar, em algum momento da jornada, eu vou ofertar para ele a possibilidade de continuar a jornada pelo WhatsApp. Então, isso é o que a gente chama de deflexão, que é uma redução de fato na venda, porque é um cliente que te ligou, você não atraiu alguém novo para o teu contato, ele iria cair no atendimento humano e você desvia isso para uma rota de WhatsApp, mandando para ele por SMS ou por e-mail, etc., um link ali do WhatsApp. Então, esse é o que a gente está usando. Speed Analytics também, a gente está num momento lá de evolução, uma ferramenta fantástica para avaliação de contatos, sentimentos, qualidade, um grau de escala absurdo. A gente implantou num mês 0 e no final do mês já tinha 10 mil contatos, né? Lógico que tem um processo de curadoria, de calibração do speech, não é de uma hora para outra, mas um potencial assim, incrível. A gente trocou a ferramenta de sistema de atendimento para um CRM estruturado para centralização de canais, para entregar omnicanalidade. Então, de um lado, o cliente tem muitos canais ali digitais para relacionamento, e dentro de casa, a gente está integrando esse CRM com os nossos legados para trazer informação para a tela do atendimento, né? Para buscar lá a sonhada tela única, né? Porque o grau de alt tab que você faz para tantos sistemas poder entregar atendimento é absurdo, né? Elevação de atendimento, experiência ruim para o nosso profissional de atendimento, para o cliente, etc. Então, o mercado tem muitas coisas que permitem a gente ganhar eficiência no atendimento e levar experiência. O desafio é sempre como é que a gente faz as escolhas. Então, acho que esse papo aqui para trocar ideias é muito oportuno. Eu vou pedir aqui, a gente está terminando, eu vou pedir aqui para a gente deixar os nossos canais aqui no chat, para vocês ficarem à vontade, para quem depois quiser fazer perguntas mais dirigidas, para quem quiser fazer algum tipo de contato, né? Deixar aqui o LinkedIn, né? Bia, se você quiser aqui fazer o nosso encerramento, pode ficar à vontade. Gente, Mas acho que foi muito bom. Queria agradecer muito aqui a Karina, Ana Paula, Ednália, a Bia novamente, a todo mundo que está aqui com a gente. Tem mais de 60 pessoas com a gente aqui, né? Investindo um pouquinho de tempo para ouvir um pouco aqui dos nossos colegas. Então, foi muito bom. Parabéns a todos. Foi realmente muito, muito bacana estar aqui com vocês. E mais um momento de aprendizado, sem dúvida. gente, obrigado aí para todos. Eu queria só, né? Desculpa aí o que aconteceu, não entendemos ainda, vamos tentar entender. Agora começa telefone, começa celular, não consigo. Nós agradecer a todos que estiveram conosco, super obrigado. Eu queria que vocês, cada um de vocês, para finalizar, nós temos 2 minutinhos, todo mundo colocou aí seus contatos, uma palavra que define hoje o seu maior desafio. Então, vou começar com a Karina. A Karina está sempre inspirada, traz uma fase. A Karina é coordenadora do nosso grupo de experiência do cliente, trabalhou 6 pilares do CX, agora vai trabalhar inteligência artificial e o impacto no relacionamento com o cliente. Então, Karina, se tivesse que trazer uma palavra hoje, né, no seu momento, qual é o maior desafio? Que palavra que vem na sua mente? É uma palavra tão difícil, né? Porque a gente de CR gosta de ter frase e livro. No português, por favor, tá? eu diria assim, esforço, né? Esses dias até sou um maior fã do MasterChef, estava assistindo a Tala falar e me marcou muito a frase que ele fala, que existe profissionais de talento e de esforço, e que ele se posiciona na posição de esforço. Ele sabe que ele tem um sucesso na vida por isso, né? Então hoje o nosso maior desafio é se tornar um profissional de esforço. E eu estou me esforçando para passar isso para as pessoas. Muito bom. Obrigada. Ana, qual a sua palavra no momento, Ana? No momento, para mim, é foco. É foco. Estou muito focada no fazer essa virada, né? Então, foco. Acho que foco e disciplina. Muito bom, muito bom. E você, Ednália? A mulher que gente feliz brinda mais. O nosso é levar uma estrela, nossa estrela, para cada coração e para cada copo dos nossos brasileiros. Então, você vai traduzir isso numa palavra. Trazendo aí o equilíbrio. O equilíbrio na agilidade e na satisfação dos nossos consumidores. Muito bom. E você, Ivan, para fechar? Olha, eu vou mais pro
pragmático, para o racional, onde eu estou muito focado, uma palavrinha chamada automação, que a gente ouve falar há tantos anos, mas é tão complexo você gerar isso com qualidade, com experiência, com fluidez, para gerar valor para dentro da organização, né, para os executivos, para a alta direção, ao mesmo tempo que você leva isso de uma forma bacana para o cliente. Parece fácil até um certo ponto, mas depois começa a ficar difícil. Gente, só para vocês verem, né, como os momentos, como tudo é diferente. Nós estamos falando com pessoas, cada uma nas suas áreas, pessoas diferentes, mas nós tivemos aqui o foco, equilíbrio, automação e esforço como as palavras de cada um. Olha que legal. Então é importante que nós somos diversos e que, no fundo, nos complementamos. Então, super obrigada, agradecendo para todos aí. Obrigada, Ana, obrigada, Ednália, obrigada, Karina, obrigada, Ivan. Foi gravado, depois nós disponibilizamos para você. E aí nós vamos mandar depois para vocês uma pesquisa de satisfação, só para vocês responderem. Sugiram temas que vocês querem para frente. Eu tenho feito muito em cima das respostas de vocês para trazer novos temas, tá bom? Gente, obrigado aí, uma boa tarde para você. Obrigado, bom pessoal. Obrigado. Final aí, com continuação de sexta-feira. Obrigada, Bom dia a gente. todos. Obrigada para todos. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau.